no âmbito judicial que foi aprovada a recuperação judicial da 123 milhas. Mostrou, evidentemente, que ela já estava ruim das pernas e ela simplesmente agora, né, atestou que não tinha condições mais de tocar mais o negócio. Isso ficou bem claro. A recuperação judicial foi aprovada, mas é uma coisa boa para um lado, principalmente para as pessoas jurídicas que eram fornecedores, mas para o consumidor final, aquele que comprou a passagem, doutora, como é que é essa situação? Só fica pelo último mesmo, na Ribeira? Veja só, Jadiel, na verdade a recuperação judicial, ela tem, né, um intuito, a lei criou a recuperação judicial com o intuito de fazer com que a pessoa jurídica se recupere, né? O nome é bem claro. Recuperação judicial, perfeitamente, Porém, a gente sabe que, né, por trás de todo o CNPJ existe uma pessoa física. E nem sempre a pessoa física está aí munida de boas intenções. Então, as pessoas hoje elas se utilizam do Instituto da Recuperação Judicial para ganhar tempo e efetivamente concretizar o calote, né? Porque a recuperação judicial, explicando aqui de maneira simplória, obviamente... Doutora, eu peço encarecidamente para a senhora segurar a sua cadeira. Eu sei que é bom balançar, porque a câmera está oscilando muito. Aí, doutora, perfeito. Fica melhor para o pessoal estudar melhor. Então, assim, explicando de maneira simplória, né, a questão da recuperação judicial, existe uma ordem de preferência de pagamento de crédito, né, onde a gente vai ter lá os créditos trabalhistas, que são os que têm a preferência maior, em seguida os créditos tributários, e aí vai se criando essa ordem, e por último ficam os créditos cíveis, que é justamente esse dos consumidores finais. Então, quando pagar todo mundo, se sobrar dinheiro, aí a gente vê o consumidor final. De fato, a má notícia é essa. Poxa vida, aí o prejuízo fica para as pessoas. Tássia Fernandes, alguma pergunta aí, Tássia? Sim, a gente já tem um aqui de uma cliente, e ela... De uma cliente, oh meu Deus. A gente tem aqui de uma ouvinte, e ela fala o seguinte... Ela estava, né, num pacote aonde a 3 milhas era a organizadora. Só que aí ela tinha outra agência, mas era vinculada a isso. E ela perdeu. E ela quer saber se ela, para ser reembolsada, vai na agência, né, na terceirizada, onde faz aqueles pacotes, ou ela tem que procurar mesmo aí a defensoria, né, para cobrar da 123 milhas. Veja só, como aí, pelo que eu entendi, né, obviamente isso requer um atendimento individualizado, especializado, mas pelo que eu entendi por cima, ela comprou de uma cadeia de consumo. Então, existia ali um atravessador que vendeu para ela além da 123 milhas. Então, sim, respondendo a pergunta dela, ela pode reivindicar tanto desse atravessador como também da 123 milhas. Então, a gente chama de polo passivo e os dois vão juntinhos aí responder. Judicialmente. Então, ela pode colocar tanto a empresa como a 123 milhas, como ambos, que é o que a gente recomenda enquanto advogado. O problema é um ficar passando pro outro, né, Amanda? Não, a culpa não é minha, recorre a um, não, a culpa não é minha, recorre a outro, né? Exato, mas aí a responsabilidade é solidária, então ambas vão responder judicialmente por isso. Pronto, então fiquem em alerta aí, viu, dona Betânia? A senhora, se não souber, procure aí a Amanda, que ela aí tem o prazer, né, Amanda? Isso, eu posso esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. O pessoal da técnica ficar atento nos microfones, para sempre continuar falando, fechar para dar microfonia. Doutor, efetivamente aqui, por exemplo, eu comprei um pacote, certo? É 123 milhas, como todo mundo já sabe, disse, não tem mais agora. Aí, na primeira semana, ela ofereceu uma espécie de voucher para as pessoas fazerem um tráfego aéreo aqui no próprio país. Mas já essa semana, quem não fez isso na primeira, já está dizendo já que ela não faz mais, porque ela quebrou de uma vez. Né? E aqueles que fizeram isso, né, estão na iminência de não ter a confirmação desse próprio pacote. Então a gente já tem dois problemas. O primeiro que ela disse que ia resolver, né, para dar um migué ali, como diz o Matuto, né, para dar um faz-me rir. Mas nesse momento agora já fechou tudo. E aqueles que fizeram na primeira semana, para não perder tudo, já estão na iminência também de não ter sido aprovado, ou seja, não ter sido ratificado a passagem aérea pelas empresas aéreas. Porque as empresas aéreas estão sem receber, elas são fornecedoras do serviço e estão sem receber há mais de 4 meses. E diz que um dos maiores credores é a Azul. Na verdade, o que é que esse consumidor deve fazer agora, nesse momento? Porque, no meu entendimento, só há um caminho, é o caminho judicial.
Perfeito, amigo. Como você bem salientou, todos os acordos administrativos que foram feitos, eles estão sendo descumpridos. Então, aqueles clientes que optaram em algum momento em emitir voucher, ou seja, de pegar ali um crédito junto à CIA Aérea, eles não estão tendo esses vouchers emitidos de forma... Então, repita, doutora. Então, quer dizer que todos aqueles que fizeram aquela negociação administrativa também não estão conseguindo pegar esse voucher? Não, infelizmente não. Eles já estavam fazendo essas negociações até mesmo antes disso vir à tona, né? Falando de mídia. E todos aqueles que tiveram essas negociações deferidas, que efetivamente disseram, não, eu quero meu voucher para viajar, eles não tiveram a emissão efetiva desse voucher. Então, mesmo aqueles que negociaram administrativamente junto com a 123 milhas, não tiveram os seus pedidos atendidos e não conseguiram efetivar a viagem. Então, o que a gente recomenda enquanto advogado? Judicialmente falando, é a única alternativa, como a Jadiel bem falou, é procurar a via judicial, né, para judicializar e tentar aí se alocar nessa preferência de crédito. Porém, né, se vai receber ou não, aí já são outros 500, né? Então, doutora, mesmo nessa nuance, porque eu vou entrar com a ação, Sim. fui prejudicado, mas como foi aceito, deixar bem claro para os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais e ouvir a nossa Rádio Caparimbim FM, aqui no Fala Jadiel Paripense. Bem claro, gente. A doutora vai confirmar sim ou não para a gente. Mesmo que você entre com a ação judicial e como foi aceito o pedido de recuperação judicial, você não é a preferência de prioridade. Você vai ser a última preferência. É isso? Exato. Mesmo que você entre agora com a ação judicial, inclusive, Jadiel, é bom salientar que todas as ações contra um dos 3 milhões, elas estão sendo suspensas pela Justiça. Porque como foi deferido o pedido de recuperação judicial, eles têm 180 dias de suspensão de ações. Então, vai ficar lá suspensa a atuação, esperando, né, esses 180 dias para ver se a empresa se recupera ou não. Então, assim, de fato, quem entrar hoje, doutora, eu entrei hoje com a ação judicial, qual vai ser a preferência do meu crédito? Vai ser a última. Primeiro se paga a trabalhadores, eventualmente, que tenham, depois impostos, que eu acredito que tenham um rombo tributário aí maior do que o que se pensa, né? E aí vai se apurando esses haveres e, por último, é o consumidor final. É os créditos cíveis, que a gente chama. Então, doutor, não quer dizer que aqueles consumidores que foram lesados, que se sentiram não, que foram lesados, mesmo que aqueles que entraram com a ação judicial semana passada, essa semana, que eu vi aí até ter quase 8 mil pessoas de ação judicial, só em Minas Gerais tinha 1.000 e tanto, e crescendo, aí suspendeu tudo, parou tudo, porque a preferência não é mais essas ações, e sim a dos credores de personalidade jurídica, não é isso? Exatamente. Na verdade, é assim, Jadiel, ele suspende, né, tudo que tiver em tramitação contra aquela pessoa jurídica que está em recuperação, ele é suspenso temporariamente por 180 dias. Não vai ficar parado o processo. Isso é processo. Certo. E aí a gente vem para a questão dos créditos. Posteriormente, vai ser formada uma comissão, né, uma assembleia, para apurar esses haveres. Então, a 123 milhas tem, sei lá, 500 milhões em caixa. Então, vamos primeiro para as preferências. Primeiro, a preferência trabalhista, que são os empregados, né? Então, vai pagar a rescisão de todo mundo, vai pagar, eventualmente, alguma indenização que tenha. Depois, vai para a parte tributária. Então, vamos apurar aqui os impostos que tem. E, eventualmente, o ISS não recolhido, imposto de renda, enfim, o que tiver vai ser pago. E, por último, aí vem os créditos cíveis. São créditos dessa natureza, são créditos para o consumidor final, são créditos de indenizações, tudo isso é a última preferência de créditos, infelizmente. É por isso que a gente diz, né, eu estou orientando muitos clientes a realmente entender que foi um calote, sabe? Que não tem nenhuma previsibilidade de pagamento. Porque não adianta enganar meu cliente, dizer, olha, vamos entrar com a ação, a gente tem aí com certeza vai ser uma ação que vai ser deferida pelo juiz, vai ser uma ação que vai ser procedente, mas e para receber, né?